Vamos lá, cara. Rodada boa é que o Fluminense vence. Mas só falta o Fluminense pra jogar. Então, e mais 2 jogos, né? Bem, vamos lá. Análise dos jogos deste domingo. Rodada finalizada às 6 da tarde desse domingo. Já teve giro de notícias aqui, meu amigo. Se você não viu, o vídeo do Felipe Melo e do Thiago Silva lá é nível loucura misturada com doideira, mas é um outro assunto. Aquele lá é um assunto do Fluminense diretamente. Esse daqui é um assunto do Fluminense indiretamente. Vamos embora. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você gostar do canal. Resumão da rodada. Eu já fiz uma parte desse resumão da rodada no vídeo que saiu ontem à noite. Você viu aí durante o dia a análise que ia até Juventude Cuiabá. E de uma rodada que até agora ela não tá sendo tão boa quanto ela poderia ser, mas tá sendo uma rodada boa. Ah, o Vitória pontuou com o Botafogo. Empate, ferrou o Botafogo. Ah, o Juventude empatou com o Cuiabá no último minuto. Beleza, mas era o Cuiabá, 99% de chance de rebaixamento, e o Juventude perdeu 2 pontos em casa. Ah, o São Paulo empatou com o Atlético Mineiro. Não tô nem aí pra esse jogo. E hoje, não atualizou aqui ainda, né? Pra você ver que eu gravo na hora mesmo, né? Agora sim. E os resultados de hoje? Vamos lá. Primeiro, um sonoro e belo 4-1 do Internacional no Red Bull Bragantino. Por que foi tão bom isso? Para humilhar o Red Bull Bragantino. Porque quando você tá nessa situação, como o Red Bull tá com 37 pontos, agora faltando 3 jogos, e eles precisam chegar a 43 ou 44, ou seja, o Red Bull simplesmente não pode perder mais. Você perder por 2-1, brigando, guerreando no Beira-Rio, eu vi só parte do primeiro tempo desse jogo, eu vi até o Inter fazer 1-0, aí o Inter tomou um empate, eu voltei a ver, o Inter fez 2-1, eu larguei o jogo. Fui ver o do Atlético Paranaense Bahia. Mas enfim, brigando ali e tal é uma coisa, te dá uma moral e tal. Agora quando você toma 4-1, meu amigo, a zaga do Bragantino, e é por isso que o goleiro Cleiton tá aí na tela, o segundo gol do Internacional, o Cleiton vai com mais ânimo do que... menos ânimo do que eu, 7h30 da manhã, acordando, 9 da manhã também, não tô com ânimo, não. Então, assim, o time aceita, começa a aceitar. A torcida não tem uma cobrança tão grande, porque é uma torcida de cidade, né? Não é uma torcida apaixonada, é uma torcida local apenas. E de um time que não tem tanta tradição como era o Bragantino. E você não tem aquela cobrança bizarra, você não vai ter agora ele chegando, desembarcando em São Paulo e chegando em Bragança com protesto e tal, pra ver se dá um up, né? Eu nem sou muito a favor de protesto, assim, mas às vezes ele tem o seu valor e a sua importância, né? Não sou daqueles que só com protesto é que vai resolver, porque às vezes você protesta o cara é ruim, né? Agora, não vai ter. Então esse 4-1 deixa o Red Bull Bragantino humilhado, deixa o Red Bull Bragantino num cenário onde o cara... Por mais que a tabela mostre que ele tá a 1 ponto de sair do Z4 nesse momento, vai ficar pelo menos 2 pontos, né, de sair do Z4, que o Fluminense e o Criciúma se enfrentam. Então, é uma rodada, mas ainda assim tá muito ferrado o Red Bull Bragantino. Esse 4-1 foi muito importante. O único gol feito foi de cabeça. E agora, quem para o Internacional, né? Porque assim, eu vi um torcedor do Flamengo falando hoje, mesmo um delírio, né? Se a gente ganhar terça, a gente tá só a 5 pontos do título. Aí eu olhei e falei assim, tá empolgado esse torcedor do Flamengo, né? Se ele tá empolgado, imagina o do Inter, né? Que tá a 5 pontos do título e quase um turno sem perder com o Roger Machado e goleando o Red Bull. E que o Internacional consiga ali brigar pelo título de fato, porque ganharia o Flamengo na próxima rodada, ganharia o Botafogo. Nossa, é confronto direto ainda. E na última rodada o Fortaleza. Assim, a reta final do Internacional é uma loucura, né? Ele pega o 5º, o 4º e o 2º, só não pega o 1º. Então, enfim, vai ser entretenimento puro essa reta final do Internacional. Então, ótimo resultado, tá? Era um resultado já esperado, eu não esperava, eu falei, qualquer ponto que o Red Bull Bragantino conseguir lá no Beira-Rio é péssimo pra gente, e eles não só perderam o jogo, como era algo esperado, como se tornou uma goleada que eu não acho que vá causar o efeito que, por exemplo, se o Fluminense tomar uma goleada fora de casa, pode ser que cause um efeito positivo nos ânimos, ao invés de perder só por 1-0. No Red Bull Bragantino, acho que nem tem perigo de ter esse efeito positivo. Corinthians 3-1 no Vasco, o que o Rodrigo Garro joga, né? Eu só vi os gols, mas assim, o maluco deu assistência, 2 gols. Tá difícil escolher esse meio campo da minha seleção do campeonato, tá? Porque eu vejo o Ganso jogando, eu falo Ganso. Aí eu vejo o Palmeiras jogando, eu falo Veiga. Aí eu vejo o Corinthians jogando, eu falo Garro.
Aí eu vejo o campeonato como um todo, vou ver outros nomes. Matheus Pereira jogou pra cacete, tá difícil, assim, né? Mas vamos lá, 3-1 Corinthians. O Corinthians, meu Deus do céu, a briga pela vaga na Libertadores, ela vai acabar sendo entre... Aliás, tá caindo no colo do Corinthians, né? O Corinthians tá empatado em pontos com Cruzeiro e Bahia, que são dois times que largaram o campeonato, pô. O Bahia não vence há 2 meses, a gente entra aqui na questão do Bahia, né? O Corinthians vai pra Libertadores, tá? Pelo visto vai ser 7º ainda. Mesmo se o Botafogo for campeão, o Bahia, o Cruzeiro parece que não vão. O Bahia tem 2 meses sem ganhar. Jogou contra o Atlético Paranaense e fez o que faz constantemente. O Rogério Ceni tá apanhando muito, assim. E eu acho que tem algumas coisas que ele de fato precisa apanhar mesmo. O time dele não marca tão bem. Mas assim, o Bahia criou chance e o Luciano Rodrigues, né? Perdeu um gol cara a cara na reta final do jogo, é impressionante. E aí tomou 1-0, um lance do Coelho, que tá jogando muito. Rolou pra trás, o Nicão fez o gol. Eu tava pronto pra vir pra cá falar que o Atlético Paranaense, ó, deu tchau. Porque o Atlético Paranaense ganhando esse jogo, como estava até o último minuto, né? Ganhando esse jogo, tava ainda a 43, tava aqui chegando a uma pontuação que a UFMG coloca como uma pontuação que tem só 16% de chance de cair. E isso com o Atlético Paranaense tendo ainda na sua sequência do campeonato jogos em casa contra o Fluminense, é um time horroroso fora de casa, e contra o Red Bull Bragantino em casa. Então ele teria que fazer 1 ponto jogando esses 2 jogos e talvez contra um Atlético Mineiro que já tenha largado o campeonato. Então esses jogos passam a ser ainda mais fáceis para o Atlético Paranaense, né, no caso, porque ele jogou, ele competiu, tá competindo. O empate mantém o Atlético Paranaense na briga contra o Z4. Ele tem 41 só. Tomou um empate no finalzinho. Obrigado, Gabriel Teixeira. Deixa eu fazer isso até em vídeo grande aqui. Obrigado, Gabriel Teixeira. Você me dá muito mais alegrias fora do Fluminense do que deu no Fluminense. No Fluminense praticamente não deu, né? Mas obrigado. Gabriel Teixeira, o Biel, empatou o jogo pro Bahia no último minuto e segurou o Atlético Paranaense. Por um lado, muito bom segurar, porque a gente vai ter 2 finais nessa semana. Se a gente ganhar do Criciúma, a gente vai a 41, não vai ter escapado. E a gente ganhando do Atlético Paranaense, né, ou empatando com o Atlético Paranaense, a gente ainda continua empatado com eles. Esse empate do Atlético Paranaense, ele foi bom, primeiro, para ter mais um time ali embaixo brigando para não cair. Por mais que eu ache que o Atlético não tá na briga com o Fluminense. Eu acho que a briga do Fluminense hoje é com o Juventude, Criciúma e Bragantino por 2 vagas. E aí eu quero ver se o Grêmio vai estar nessa briga. Se o Grêmio perder pro Cruzeiro, o Grêmio tá nessa briga também. Mas se o Fluminense for bem, o Fluminense render e, por exemplo, ganhar o Criciúma, chegar a 41, ele tá em pé de igualdade para conseguir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. E que eu acho que não pode ser o foco do Fluminense nesse momento, não pode ser aonde o Fluminense tá mirando, etc. O Fluminense tem que mirar em escapar do rebaixamento, mas não tem como eu negar que é uma conquista muito grande, e inclusive que o Fluminense nem mereceria jogar a Sula do ano que vem. São 6 jogos internacionais no primeiro semestre do ano, é ter um calendário além de só brasileiro, Copa do Brasil e Carioca, eles têm o Super Mundial, mas que é num curto espaço lá no meio do ano. Então assim, e de um título que a gente não tem também. Então acho que o Atlético Paranaense, a vantagem desse empate nem foi tanto contra o rebaixamento. Eles estão ali ainda, podem cair, mas tem uma tabela muito facilitada. A vantagem mais foi em relação à briga por Sul-Americana. Terça-feira tem Fluminense e Criciúma. Só pra vocês entenderem o tamanho desse jogo, tá? Vou abrir o simulador rapidinho e dar uma passada aqui na planejada. O tamanho desse jogo é o seguinte: se o Fluminense ganhar do Criciúma, ele chega na próxima rodada contra o Atlético Paranaense com 41 pontos. Tá? Com 41 pontos. Em 14º ou talvez 15º, depende do jogo contra o Grêmio. Ele vai ter aberto 4 pontos pro Z4. E 2 times que vão estar destroçados lá dentro, tanto o Criciúma quanto o Bragantino. Agora, se o Fluminense me inventa de perder pro Criciúma na terça-feira, olha a situação. O Criciúma volta a vencer, volta a ficar totalmente vivo no campeonato com uma vitória que para eles vai ser épica. O Atlético Paranaense e o Vitória já estão lá na frente com 41 e 42. O Juventude acabou de empatar em casa com o Cuiabá, ainda vai estar fora do Z4, e o Fluminense vai estar no Z4 com 38 pontos. Aí a disputa, meu amigo, vai ser Juventude, Fluminense e Bragantino. O Fluminense vai pro bolo do Bragantino. Esse jogo é crucial.
A outra final é contra o Atlético Paranaense, no domingo. Porque coloca só o Fluminense com 2 vitórias. Óbvio, sem ninguém jogar, o Fluminense vai para 10º. Escapa de vez. Essa semana é uma semana decisiva para o Fluminense. Para dar aquela passada aqui na nossa tabela de dificuldades, né? O Grêmio ainda joga com o Cruzeiro. Atualizei as dificuldades aqui do Atlético Paranaense. Aquela legenda rapidinha para quem não tá entendendo, né? Quanto mais escuro é o jogo, mais fácil ele é. E quanto mais claro é o jogo, mais dificuldade o time vai ter para vencer. Então, o escuro, o Atlético Goianiense, por exemplo, é o mais escuro possível, porque é um time muito fraco, fácil de se vencer. Para mim, o Atlético Paranaense ganha uma facilidade maior nos jogos contra Fluminense e Red Bull, porque tem pontuado com sequência, vai jogar em casa, enfim. E no caso aqui de baixo, de Juventude, Criciúma e Red Bull Bragantino, o Red Bull, assim, com esse 4-1, olha a dificuldade dos jogos dele, né? O Red Bull vai ter que se superar para poder escapar. Eu fazia uma previsão, só pra vocês terem noção do que o Vitória tá aqui fora, eu fazia uma previsão do Vitória fazer 5 pontos. O Vitória ainda tem o jogo que eu considero mais fraco para ele, e ele já tem 4. Então eu considero que o Vitória meio que já foi. A mesma coisa do Atlético Paranaense, eu projetava 7. Ele tem 2 jogos aqui onde ele pode conseguir a sua vitória, e ele já tem 4 dentro daquilo que era para conquistar. O Fluminense tem 2 jogos onde ele tem que conquistar a vitória, onde ele é favorito dentro do jogo. É Criciúma e Cuiabá. Ganhando o Criciúma, aí, meu amigo, é franco atirador contra o Atlético, conseguiu o que vier lá na Arena da Baixada, não só para ferrar o Atlético, mas também para garantir a escapada e uma vaga na Sul-Americana. Esse foi o resumão da rodada de número 34. Parte 2, né? Eu sei que ainda tem jogos, né? Nessa rodada, nessa segunda-feira, por exemplo, não tem jogo, mas na terça tem o Fortaleza e Flamengo, o Cruzeiro e o Grêmio. O Cruzeiro e o Grêmio é na quarta, né? Mas a rodada 36 já começa na terça com o Atlético Mineiro e Juventude, Palmeiras e Botafogo. Ou seja, vai misturar os resumões ali na quarta-feira, tá? Porque, obviamente, Juventude e Atlético Mineiro nos interessa muito, bem como Cruzeiro e Grêmio também nos interessa muito, além de Fluminense e Criciúma. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, tá? Não esquece de dar aquela moral aí mesmo, compartilhar esse vídeo. Vamos lá. Se Deus quiser, mais uma rodada em que dá pra gente considerar algo positivo. Vamos ver se o Fluminense ajuda a gente terça-feira no Maracanã. Até a próxima. Valeu.